Opa, aqui é o Ailton da Escola de Trading. Estou aqui mais uma sexta-feira para te trazer a análise ao vivo da semana. Antes de mais nada, deixa eu me desculpar pela semana passada, né? A gente não teve análise ao vivo por dois motivos. O primeiro motivo, não tinha muito jogo adequado para a gente fazer uma análise. Com o final dos campeonatos, dos melhores campeonatos da Europa, a gente ficou muito restrito a alguns campeonatos alternativos e inclusive na semana passada estava tendo muito amistoso de seleções e aí eu achei melhor deixar passar. E além disso, eu fiquei um pouco envolvido com com o material, né, que eu vou disponibilizar para aquele congresso do vídeo que eu tinha colocado no grupo, no canal do YouTube, né, no nosso canal aqui. Fiquei um pouco envolvido com o material. O organizador desse congresso, ele teve alguns problemas, né? No vídeo que eu tinha colocado, eu tinha falado que o congresso iria acontecer entre os dias 5 e 12, né, desse mês agora. Mas infelizmente o organizador teve alguns problemas e eu sou apenas um convidado. Eu não estou organizando esse congresso. Então ele não aconteceu, tá? E ele vai acontecer na semana que vem, tá? E logo essa semana agora eu estou trazendo um vídeo novo para falar disso. Inclusive eu vou trazer o link de inscrições, tá? Para você poder se inscrever gratuitamente e participar gratuitamente desse congresso. Então, de novo, peço desculpa para você que ficou esperando a sua análise. Infelizmente a gente não teve muitos meios para poder te dar uma análise de qualidade e pegar esse green da semana passada. A última análise que eu fiz, que eu trouxe aqui, foi entre o Copenhagen e o Aarhus, né? No vídeo passado, eu tinha falado que esse jogo valeria o over 2,5. Realmente o jogo terminou 2-1. Falei também que o primeiro tempo tinha grande chance de terminar em 0-0. Foi exatamente o que aconteceu. E, portanto, disse que você poderia usar o over 1,5. Então, se você usou da maneira que eu indiquei no vídeo, parabéns, você pegou um excelente green aí nesse jogo. E principalmente se usou o 2,5, o green foi maior ainda. Então, parabéns, vamos para a análise dessa semana. E o jogo que eu escolhi foi AFC United contra Örgryte. Esse jogo é pela segunda divisão da Suécia, pela 12ª rodada. E o jogo vai acontecer amanhã, nesse sábado, às 11 da manhã. Então, no confronto direto nos últimos 3 anos, a gente vê que não existe confronto entre os dois times, né, nos últimos 3 anos. Nos últimos 10 jogos em todas as competições, o AFC United tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. O Örgryte tem 1, 2, 3, 4, 5 derrotas, 3 vitórias, 2 empates. A gente está vendo que o AFC é um time muito mais organizado, muito mais regular. Ele mantém uma campanha melhor na temporada, né, e bem possivelmente é o favorito desse jogo. Na classificação geral do campeonato, ele aparece em segundo lugar, com 23 pontos. O Örgryte aparece em 10º,
quase na zona de rebaixamento, né, 2 pontos acima, ele tem 12 pontos. Na campanha casa, né, jogando em casa, o AFC praticamente mantém a regularidade dele, né, ele aparece com a terceira melhor campanha em casa. Ele tem 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Marcou 9 gols, sofreu 3 somente até agora. O Orgrit aparece em nono, ele até melhora um pouquinho da campanha do geral dele, mas é um time mediano. Ele tem 6 pontos em 6 jogos, somente uma vitória, 3 empates, 2 derrotas. Marcou 7 gols, sofreu 9. A defesa do Orgrit não funciona direito. Então a gente vê aqui que o AFC realmente é o favorito do jogo. Com base nisso, a gente pode pensar de fazer. A gente tem duas opções, né, no mercado de probabilidades. A back ao AFC ou a lay ao Orgrit. Para back ao AFC, a gente faz aquela regrinha, né, aquele macetinho de analisar back ao favorito, que seria: ele precisa ter maior quantidade de jogos vencidos, né, sobre quantidade de não vencidos. Então ele tem 4 jogos vencidos e 1 não vencido, né? Ele tem uma proporção boa para back. Só que, como ele não joga sozinho, a gente tem que analisar o outro lado. E para o Orgrit conseguir te responder, né, te corresponder, se você for fazer uma back no AFC, o Orgrit precisa ter maior quantidade de jogos perdidos, porque você precisa que ele perca para que a back ao AFC funcione. Então o Orgrit precisa ter mais jogos perdidos sobre jogos não perdidos. Jogos perdidos é derrota, ele tem 2. E jogos não perdidos seria empate e vitória, ele tem 4. Isso significa que a back ao AFC não vale para esse confronto. A outra opção seria lay ao Orgrit. Então a lei, para a lay ao Orgrit funcionar, a campanha do Orgrit fora de casa precisa ser com maior quantidade de jogos não vencidos. Jogos não vencidos seria derrota mais empate. Ele tem 5 jogos não vencidos e apenas uma vitória. Ele comporta uma lei. O AFC precisa ter maior quantidade de jogos não perdidos. Não perdidos significa vitória mais empate. E é somente isso que ele tem, 100%. Então está definido. Lay ao Orgrit nesse jogo vale a pena. Outra coisa que a gente analisa nessa parte é a capacidade de gols dos times. Então a gente analisa o mercado de 2,5. Então vamos ver quantos jogos o AFC tem em over 2,5 ou em under 2,5. Então para under ele teve 1, 2, 3 jogos. E para over ele teve 1, 2 jogos. Ele oscila entre over 1,5 e 2,5, né, e com maior quantidade de jogos em under. O Orgrit, para under, ele teve 1, 2, 3 jogos. E para over, também 3 jogos. É um time que oscila entre 1,5 e 2,5, mais 50% para cada lado. Inclusive, como a gente está vendo aqui nos resultados dele, ele sofre bastante gol, né? Toma bastante gol nos jogos. Portanto, o jogo dele costuma ter tendência a over quando o favorito
tem ataque potencial. Tem ataque forte. Com relação a primeiro gol, nos jogos do AFC, em primeiro tempo teve 1, 2, 3, 4 jogos com gols em primeiro tempo e um só que não. Do Ullrich teve 1, 2, 3, 4, 5 jogos com gol em primeiro tempo, um só que não. Talvez valha a pena fazer um over 0,5 HT. Talvez. Vamos confirmar mais para baixo. Okay? Na análise classificativa do adversário, o Ullrich é 10º. Ele entraria por aqui, na tabela do UFC. E nessa área, o UFC não perdeu de ninguém. Ele tem 3 vitórias mais próximas e um empate aqui em cima. Não perdeu de ninguém. Isso confirma que a lei no Ullrich tem valor. Dessa área aqui, foram 3 jogos com gol em primeiro tempo e um não. Além disso, 3 jogos foi o UFC que abriu o placar, né? Casa. O UFC que abriu o placar. E só esse daqui que está um pouquinho mais longe, contra o Varberg, que foi o visitante que abriu. Então a lei vale. Lei no Ullrich. Okay? O UFC é segundo. Ele entra mais ou menos aqui, né, na tabela do Ullrich. E nessa área mais próxima, o Ullrich não venceu ninguém. Ele tem uma derrota e um empate, que é o mais próximo. O 9º lugar está muito longe já. Dessa área aqui, um jogo foi o time da casa que abriu, o outro ficou 0-0. E esse jogo teve gol em primeiro tempo. Então, confirmada que a lei vale. Muito importante, a capacidade de gols, né? O Ullrich aqui na tabela do UFC, os jogos próximos foram mais under, né? Teve aqui 1-1, 1 e 2, 1-0. Contra o Gais, só que o jogo do UFC virou over 2,5. E aqui em cima, o Ullrich teve um over 2,5 e um under. Então a gente precisa decidir melhor esse over aí. No quadro de gols, o UFC tem 1.8 em média de gol marcado por jogo. O Ullrich tem 1.5 sofrido. O Ullrich tem 1.17 marcado. O UFC 0.6 sofrido. Portanto, é muito mais fácil o UFC fazer gol no Ullrich do que o contrário. Porque além do ataque do Ullrich não funcionar direito, a zaga, a defesa do UFC funciona muito bem. Nenhum gol de média sofrido por jogo. O UFC ele comporta uma média de 2 gols por jogo. E o Ullrich praticamente comporta uma média de 2 sofridos por jogo. Então é bem possível que esse jogo tenha tendência de 1,5, tá? Over 1,5. Média de gol marcado mais sofrido, vamos confirmar isso aqui. O UFC tem média de 2.4. O Ullrich tem média de 2.67. Como média menor, o UFC é o que tem média menor, 2.4. Ele esbarra no 2,5. Né? Porém, por causa da zaga muito forte dele, o jogo é muito possível que o jogo tenha tendência do ataque dele. Como o ataque dele não é tão forte assim, esse 2.4 não tem tanta incidência, né? Não tenha tanto poder assim. Então, como o 2.4 é inferior a 2,5, é bem possível que a gente precise focar no over 1,5 para esse jogo aqui.
Esse jogo pode ser que tenda para o 2,5, né, ao invés do 1,5. Porém, precisa do Orgrit errar bastante, porque é ele que tem a defesa mais vazada. Então, se não tiver fácil chegar no gol do Orgrit, né, se o UFC estiver enfrentando algum problema para criar condições de gol, é melhor você focar no over 1,5. Jogos sem sofrer, a UFC tem 60% dos jogos sem sofrer, jogar em casa. E jogos sem marcar, ele sempre marca gol quando joga em casa. O Orgrit tem 33% dos jogos sem sofrer e 17% sem marcar. Essas estatísticas do Orgrit aqui indicam, né, que o Orgrit tem uma tendência de fazer gol em muitos jogos, né, ele quase sempre marca gols, mas a defesa sofre bastante, né, então está confirmado aqui que a lei no Orgrit é bastante válida, justamente porque o UFC tem uma defesa muito forte e um ataque muito forte. Jogos com mais de 2,5, 40% do United e 60% em under. O Orgrit tem 50% para cada tendência. Mas, como eu falei, os jogos dele viram mais over quando o favorito tem um ataque mais forte. Essa média de gols do UFC não é tão forte assim para fazer, né, por ele só esse jogo virar over 2,5. Precisa de um pouco de empurrão, um empurrãozinho do Orgrit, né, para facilitar as coisas para o United. Abre o marcador a qualquer altura. O UFC, dos 5 jogos que ele fez em casa, ele abriu o placar 4 vezes, 80%. O Orgrit, dos 6 que ele fez fora de casa, ele abriu só em 2 vezes. Então é mais fácil que a UFC abra placar. Dos 4 jogos que o UFC abriu o placar, 3 foram em primeiro tempo. O Orgrit, dos 2 jogos que ele abriu o placar, 1 foi em primeiro tempo. Vence no final. Dos 4 jogos que o UFC abriu o placar, ele venceu todos os 4. Dos 2 jogos que o Orgrit abriu o placar, ele venceu no final somente 1 dos jogos. Reviravolta, nenhum dos 2 times tem, né? O UFC começou perdendo uma vez, não virou o jogo, o que não quer dizer que ele perdeu, né? Até porque ele não tem derrota jogando em casa, ele empatou esse jogo aqui. E o Orgrit, dos 3 jogos que ele começou perdendo, ele não ganhou nenhum, ele não virou. Do momento de gols, né, a gente vai ver aqui quando é que a gente pode colocar esse over 1,5 que a gente viu ali. Então o UFC tem o melhor momento dele no primeiro tempo, é aqui, no meio do primeiro tempo, né, dos 16 aos 30. É bem um dos piores momentos do Orgrit no primeiro tempo. Tá? Então, assistindo ao jogo lá, vamos analisar se esse Orgrit está facilitando as coisas aqui, né, nessa metade do primeiro tempo, e a gente coloca esse over. O pior momento do Orgrit é no final, nos últimos 15 minutos, né, do primeiro tempo, mas o UFC não marca gol aqui, então não seria muito bom. O outro momento melhor seria aqui no meio do segundo tempo, né, o UFC marca gol aqui, e também é um dos piores momentos do Orgrit no jogo inteiro. Então, melhor deixar para abrir esse over 1,5 aqui, né? Ou então, se o jogo tender para 0-0 HT, se o jogo estiver ruim, não estiver movimentado, melhor esperar até mais ou menos o meio do segundo tempo para fazer alguma coisa em mercado de gols. Okay?
dos resultados ao intervalo. O UFC tem... Cada jogo que ele fez em casa, ele teve um placar, né? O 0 a 0 está entre os resultados. O Orgrit, ele tem incidência, né? O placar de 1 a 1 repetiu, enquanto que os outros placares não, né? Cada um teve um placar. O 0 a 0 está incluído entre eles. Em final de jogo, o Orgrit teve 0 a 0 e o UFC não teve 0 a 0 nenhum. Então, é muito pouco provável que esse jogo termine 0 a 0. Então, tem muito valor a gente fazer esse over pelo menos no segundo tempo para pegar pelo menos um gol, né? Até porque o resultado de 1 a 0 do AFC se repete, né? Pelo menos o 1 a 0. Então vamos dar uma olhada nas odds da Betfair. Então tá aqui AFC United e Orgrit amanhã, dia 11, sábado, às 11 da manhã. Em primeiro lugar, deixa eu deixar bem claro, tá? A Betfair está dizendo aqui que esse jogo vai entrar em live, tá? Essa marquinha aqui indica que o jogo vai entrar, tá? Não precisa ficar com medo dessa liquidez, como aconteceu no jogo do Molde, que a gente viu a análise esses dias atrás, tá? Não fico com medo dessa liquidez aqui, porque se a Betfair está dizendo que vai entrar em live, tem que entrar em live. E essa liquidez aqui até amanhã, por ser um dos poucos campeonatos que tem amanhã para operar, esse jogo tende a aumentar essa liquidez aqui, tá? Não, vou deixar bem claro também, não opere em mercados com menos de $1.000. É muito perigoso você fazer isso. $1.000 já é muito pouco. Então, prefira de 1.000, 2.000, pelo menos. A gente ainda está correndo um certo risco, assimilando um certo risco, mas não tem muito o que fazer, senão a gente fica sem operar. Uma das opções que eu dei foi a Leia Orgrit, ela está em 6.2. Até amanhã é possível que suba. Se chegar a 7, cuidado. Cuidado com a sua responsabilidade aqui. Não vai forçar dinheiro em odd muito alta. A outra operação que seria possível fazer é o over 1,5, tá? Seria a operação de maior valor entre os overs. Tá? Então, over 1,5 em 1,24. Essa odd está muito baixa, mas como a gente viu na estatística, é possível que o jogo até termine 0 a 0 HT. Tá? Não, o Orgrit, aliás, o UFC, ele abre bastante placar ao intervalo. Caso o Orgrit esteja facilitando as coisas, tá? Esteja fácil o UFC chegar, aí você pode mirar o 0,5 HT. Pode mirar o 0,5 HT porque dos jogos do UFC United costuma sair gol em primeiro tempo, tá? Não muito, mas costuma, né? Ele tem bastante gol aqui. Pode mirar o 0,5 HT se tiver facilitado. Se não, espera mais para o segundo tempo. Pode mirar o over 1,5 depois. Tá? Depois que essa odd chegar em 1,5 ou superior, fica melhor para entrar nela. Somente faço o over 2,5 em duas situações. Uma, se você vê que pode ser que você consiga um gol rápido, e aí você faz o over 2,5 e depois do gol sai dele, tá? Faz o cash out. Nossas operações são para trading.
Então você vai fazer o cash out do 2,5. Ou então, se você vê que está muito fácil chegar na área do Orgrit, o UFC está chutando toda hora, você pode fazer o 2,5, tentar 2 gols e depois sair do 2,5, tá? Não fique até o final. Não fique tentando os 3 gols nesse over 2,5 aqui. Muito cuidado com a sua entrada. Ok? Muito cuidado com a sua responsabilidade aqui também. Não coloque muito dinheiro. Nem aqui e nem aqui. No 1,5. Tá? Bom, então. A análise foi essa. Resumidamente. Leia o Orgrit e over 1,5. Somente em situações extremas. O over 2,5. Ok? Lembrando que se tiver fácil, se o primeiro tempo tiver fácil para o UFC, pode tentar fazer o 0,5 HT. Deixa eu dar uma olhada até na odd dele aqui. Quanto tá para a gente poder ver depois se deu certo. Então a odd dele tá zerada. Nem tem odd aqui porque o mercado tá zerado. Então realmente vamos focar nesse 1,5 e 2,5 talvez, tá? É o que mais vale aqui mesmo. Então, de novo, leia o Orgrit ou over 1,5. Espero que você pegue um green bem legal nesse jogo aqui. Muito cuidado com a sua entrada, cuidado com a sua responsabilidade. Não faça punt. Nossas entradas são para trading. Foque na sua meta. E um bom final de semana. Bons greens. Vou deixar na descrição do vídeo os canais para você falar comigo, né? O site da Escola de Trading para você falar comigo no chat ao vivo, a página do Escola de Trading no Facebook para você falar comigo por lá também, e vou essa semana ainda, comecinho da semana, vou trazer para você um vídeo falando sobre o congresso que eu fui convidado a participar, e vou trazer para você o link de inscrição. Ok? Fique atento aí. Comente o vídeo. Compartilhe para os seus amigos para a gente poder ajudar bastante pessoas aí. Curta o vídeo. Clique em curtir se você gostou. Não curtir se você não gostou. Preciso melhorar cada vez mais aqui para te corresponder. Se precisar, pode me chamar, me procurar pelos canais, e eu, na maioria das vezes, eu consigo te responder imediatamente. Muito obrigado, bom final de semana, bons greens e até mais.